Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos. Muito bom estarmos juntos para mais um estudo, uma palestra de nossa querida amada Casa da Paz. Hoje é com muita alegria, da gente receber nosso irmão Alexandre Pereira. Nosso irmão Alexandre, ele trabalha, uma das diretorias do CERJ, nosso Conselho Espírita do Rio de Janeiro. E ele é responsável pela área externa, pelas relações externas
do CERJ. Então, com muita alegria, hoje nós recebemos esse nosso irmão. E ele vai trazer para nós o assunto da noite do Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Boa para a nossa reflexão essa mensagem da noite. Então, para a nossa harmonização inicial, vamos dar início, como sempre fazemos, né? Vamos trazer para nós a mensagem de Emmanuel, que sempre nos ajuda na harmonização. E hoje é do livro Pão Nosso, uma psicografia de Chico Xavier. É a lição 35, o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Essa é uma passagem de Paulo que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. E assim, meus queridos, já envolvidos pela espiritualidade de nossa amada Casa da Paz, dos nossos mentores espirituais, convido a vocês para que se unam a mim em pensamento para o nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Santíssima. O agradecimento que já fazemos pela oportunidade da noite de hoje. Querido Jesus, médico das almas, nosso mestre, nosso guia, nosso caminhar direcionado ao nosso Pai. Te agradecemos muito, Jesus, como também agradecemos a nossa querida Mãe Santíssima, pela oportunidade de mais uma vez estarmos junto a vocês, ligados ao Evangelho, ligados ao verdadeiro aprendizado que precisamos trabalhar diariamente. Que no dia de hoje possamos ter a nossa mente aberta para receber a mensagem do Evangelho. Precisamos realmente trabalhar cada vez mais a verdade divina, entendermos os teus propósitos, Senhor,
de ter estado junto conosco, de ser nosso exemplo, de servir para toda essa humanidade, trazendo a boa nova, trazendo o nosso verdadeiro caminhar, a nossa transformação interior. Envolva, Senhor, nosso irmão Alexandre. Envolva todos os nossos irmãos que se encontram nos seus lares e que outros, mais tarde, que ao assistir, que eles também possam receber todo o seu amor, Jesus, para que todos os lares possam estar envolvidos com um bálsamo de luz, com um bálsamo de amor, com um bálsamo de muita harmonia. Envolva cada um de nós, Mestre, que possamos não jogar fora as grandes oportunidades que nos são trazidas. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela força espiritual que sempre recebemos. Esteja conosco nesta noite. Fortaleça-nos e que tenhamos realmente convicção do nosso caminhar. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus queridos, vamos então ao estudo da noite de hoje. Um bom estudo para todos nós. Olá, meus irmãos, muita paz a todos. Vamos hoje aqui tratar de mais um estudo da doutrina espírita, um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. No momento que nós nos encontramos na Terra, nesta turbulência atual, esse tema deve ser muito refletido por cada um de nós, porque faz parte desse momento de transição a ocorrência dessas questões relacionadas à falsidade de propósitos. Afinal de contas, nos encontramos em aflição. E nesses momentos de aflição, muitos são aqueles que se aproveitam da situação para então se colocarem como profetas, como emissários do Cristo, quando não o são. Para que nós possamos estudar essa questão, precisamos trazer à nossa mente aquela figura, né, do lobo na pele de cordeiro, entendendo que somos, e a humanidade foi o tempo todo acompanhada de prodígios, do que é chamado milagre, de fenômenos, e esses fenômenos que nos acompanham há muito tempo, eles sempre tiveram visões diferentes sobre eles, né? Nas visões teológicas ligadas às religiões, a gente pode chamá-los, e normalmente são chamados de milagre, e são colocados como algo excepcional, fora das leis naturais, que podem ser originados tanto do bem quanto do mal, esses prodígios, esses fenômenos, né? Nós podemos ter os fenômenos vindos da parte de Deus, que a gente vai intitular em milagres, as religiões vão colocar como milagres, ou aqueles originários da parte do mal, onde vai ser colocado como perseguições, como maldições, como atuações do mal a nos prejudicar. Então, as visões vão variar. E a gente precisa entender que esses prodígios, esses fenômenos, eles estão conosco sempre. E se a gente olha a visão do comum, do vulgo, ele já foi muitas vezes aplicado ao desconhecido. Então, o que não se conhecia se colocava no maravilhoso, no sobrenatural, no estranho. Então, muitas vezes, os fenômenos da natureza, os raios, por exemplo, eram colocados como algo excepcional, como algo maravilhoso, como algo proveniente da divindade. Não que Deus não esteja em tudo na natureza, mas propriamente é um fenômeno natural. Quando a ciência avança, ela traz esclarecimentos e tira o véu desses conceitos, impedindo que ele fique nesta área
do sobrenatural, do maravilhoso, do excepcional. Então, o vulgo, para o vulgo, o que ele não conhece é milagre, o que ele não conhece é algo sobrenatural. Então a gente vai ver muitas histórias, muitos contos, né, em que, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que na origem há uma causa, uma explicação científica para aquilo. Bom, muitos homens, está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, acabaram entendendo a possibilidade de explorar esses fenômenos. E, à medida que tomavam conhecimento que eram fenômenos naturais, escondiam dos outros, né, da humanidade que não eram, e ficavam para si como os senhores do fenômeno. Daí a gente tem pessoas que aproveitam-se disso para os seus interesses pessoais, para alcançarem prestígio, para serem aqueles de destaque numa sociedade, num grupo social. Daí a gente vai ter a questão dos oráculos, os sacerdotes, os líderes das religiões, que eram quem detinham os conhecimentos. Desde o Egito Antigo, a gente sabe muito bem que eram os sacerdotes que sabiam como fazer, por exemplo, a medicina, e colocavam a medicina no campo do maravilhoso. Portanto, dava a eles uma qualidade especial que não tinham, apenas detinham conhecimento das coisas. Semideuses, a gente vai ver na Grécia Antiga muitos seres humanos que eram considerados filhos dos deuses, porque eram mais fortes, porque eram mais hábeis, porque eram mais inteligentes, porque tinham alguma habilidade. Muitos são colocados na categoria de escolhidos, de emissários de Deus, né? Daqueles que têm a língua do Senhor, né? A fala do Senhor, só Ele tem. Garante-se a Ele, então, essa posição de profeta, uma posição de emissário, e com isso essas pessoas acabam construindo um destaque. Algumas lidam bem com isso e utilizam isso para o bem, mesmo que ainda coberto pela questão de guardar para si a verdade, né? E outros não, já usam isso mesmo para explorar, para cobrar, para oferir bens materiais e imateriais, né? Então, os prodígios nos acompanham há muito tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: a difusão das luzes que lhe aniquila o crédito, de onde resulta que o número dele diminui à proporção que os homens esclarecem. Então, esse grupo ele diminui quando os homens esclarecem. Quando a gente entende, por exemplo, que determinada substância cura de uma doença, e é a substância que cura, e não o indivíduo que a aplica, a gente começa a entender, então, que não está com ele a guarda do fenômeno, né, do acontecimento, mas sim com a substância, com aquilo que foi aplicado no indivíduo. Quando isso é revelado, se desmistifica a questão. E a ciência caminha assim. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígio não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um. Então, à medida que o conhecimento se espalha, o prodígio deixa de ser prodígio, o fenômeno deixa de ser fenômeno. Então, temos cuidado em observar isso. Muitas pessoas hoje utilizam de conhecimentos, por exemplo, de hipnose, para poder manipular as pessoas, de mentalismo, para poder controlar os acontecimentos. Então, nós precisamos estar conscientes disso. A doutrina espírita nos propõe uma fé raciocinada. Então, não devemos ficar em torno desses prodígios, muito menos a eles atribuindo a questão do milagre. Aí alguns podem perguntar assim: o Espiritismo, ele acredita, ele defende milagres? E aí, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz: olha, o Espiritismo não opera milagres. E a segunda pergunta que nos vem é: e Deus faz milagres? Então, como é que a gente pode conceber a atuação de Deus nas nossas vidas? Através das leis da natureza, nos ensina o Espiritismo. Então, o Senhor, embora possa tudo, né, para Ele nada é impossível, como disse o emissário a Maria Santíssima, então não é que Deus não possa, mas Ele não faz, porque estaria derrogando a sua própria lei. E as leis são imutáveis.
porque refletem a sua sabedoria. As leis de Deus refletem a sabedoria de Deus. Então, Deus não iria derrogar as suas próprias leis para fazer um ou outro acontecimento. As leis já são perfeitas, como Ele o é. Então, nós precisamos tomar consciência disso para não ficarmos buscando o que não é possível que se realize, para colocar na conta dos milagres. O Espiritismo traz explicações sobre o conhecimento das leis. Muitas leis são desconhecidas e a gente tem leis naturais que a ciência ainda não conhece. Isso faz com que nós não consigamos entender algumas coisas. Quando nós penetramos mais no conhecimento das coisas, quando nos dedicamos mais a estudar, passamos a conhecer melhor as leis. E à medida que as leis naturais, que foram criadas por Deus, que estão em todo o universo, começam a ser descobertas e bem entendidas, os fenômenos, os acontecimentos saem do campo dos prodígios e dos milagres. Então, o que nós precisamos é entender melhor como funcionam essas coisas, é entender melhor por que elas acontecem, buscar a causa, tentar entender a causa. Óbvio que nem tudo é permitido ao homem conhecer. Tudo tem a ver com o nosso momento evolutivo. Muitas coisas nós não vamos descobrir de fato. Muitas coisas a gente não vai conseguir compreender de fato. Porém, jogá-las no campo do sobrenatural é mais prejudicial do que outra coisa. Precisamos tentar, então, lançar raciocínio em cima dela, conhecimento em cima dela, para que mesmo que a gente não descubra a origem, né, como acontece, a gente saiba lidar com ela com um grau de equilíbrio, para que a gente não faça com que se produza esses fenômenos e eles venham a mais prejudicar do que ajudar a humanidade. Então, quando nos é oferecido, por exemplo, alguns tratamentos espirituais que é percebido claramente que são tratamentos que vão além do que o mundo espiritual entende como necessário à humanidade. Quando a nós é prometido, por exemplo, a estabilidade do corpo físico plena, quando nós sabemos que as doenças são de origem de outras vidas e vêm a purgar no corpo físico os nossos males do passado. Então, como livrar-nos de todos os males, se os males são, na verdade, grandes instrumentos de progresso? Então, essa consciência nos deixa mais pleno das coisas. E o Espiritismo vem falando para a gente sobre as leis materiais, as leis do mundo, as leis que regem o mundo material, e também das leis espirituais, as leis que regem o mundo espiritual. E nos explica melhor como é que funciona o mundo espiritual, a sua inter-relação com o mundo físico. E nos explica e nos fala sobre os fluidos. Quando o Espiritismo traz o estudo aprofundado dos fluidos, ele nos explica por todo o tempo. Então, nós, quando nos colocamos estudando os fluidos, sobre a ação dos fluidos, a gente sabe, e sobre a qualidade dos fluidos, a gente começa a entender por que algumas coisas acontecem e que não estão perceptíveis aos nossos sentidos físicos. Quando nós conhecemos os fluidos, a gente passa a entender como funciona o universo. Pois sabemos que o fluido cósmico universal, a origem de tudo, está em tudo no universo, da matéria densa até a matéria mais sutil. Quando nós vemos, por exemplo, fenômenos espirituais narrados na Luz, de André Luiz, psicografia do querido Chico Xavier, nas obras que compõem o grupo de obras de André Luiz, a gente vai ver que esses fenômenos, ou a maioria dos fenômenos que acontecem, são explicáveis, que são, na verdade, a constituição, a produção de elementos espirituais, a manipulação de elementos fluídicos espirituais,
que, como eu disse, os nossos sentidos não percebem, mas que estão aqui conosco o tempo todo. A influência que esses fluidos têm em nossas vidas, em nossos lares, no nosso dia a dia, como é que se comporta esses fluidos com relação ao nosso pensamento, já que o nosso pensamento impregna os fluidos que estão ao nosso redor, e nós podemos emitir esse pensamento através dessa massa fluídica. Então, a mente do espírito trabalhando e agindo nos fluidos, quer encarnados, quer desencarnados. Então, quando a gente passa a conhecer os fluidos e a lei natural que os envolve, mais fácil é da gente compreender como é que funciona os tais prodígios, os tais milagres que a ignorância não nos permitia conhecer. Quando nós vemos Jesus, por exemplo, no seu evangelho, nós vemos que Jesus realiza vários fenômenos, né? As curas, as libertações. Quando Jesus atua equilibrando o corpo físico, equilibrando os pensamentos dos indivíduos, a gente vai percebendo que Jesus atua através de fenômenos, de fluidos, para a realização dos fenômenos. E ele sempre dizia, né, que haveria de ter uma conexão fluídica, a tua fé te curou. Então, essa conexão fluídica fazia atender as pessoas que ali estavam nas suas necessidades. Outras vezes, Jesus, quando não conseguia encontrar plenamente isso, ele agia com o seu potencial de ação mental, com o seu potencial de espírito puro, e agia para o propósito do Evangelho, para que o Evangelho tivesse a amplidão da divulgação e do conhecimento das pessoas necessárias. Então, são facilmente explicados os fenômenos que Jesus realizou como ações fluídicas curadoras, ações fluídicas que restabelecem o padrão de saúde das criaturas. Aquelas, por exemplo, que estavam em estado cataléptico, Jesus, por essa ação magnética, fluídica, os traz de volta a vida vigil, vida física vigil. Então, é preciso que a gente conheça esses fenômenos para que a gente possa tirar os milagres do campo do sobrenatural, do impossível, e isso nos dá mais tranquilidade. Isso dá para a gente mais consciência das coisas, mais entendimento. E aí o próprio Cristo nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos ficar nesse campo da verdade, para que não nos falte, em momento algum, a consciência das coisas, para que a gente não seja enganado. No Evangelho em Mateus, né? Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, em Marcos, no capítulo 13, Jesus diz assim, ó: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acreditereis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos, os esclarecidos, né? Aqueles que já estudaram e conhecem a verdade, aqueles que se escolheram, se colocaram para o trabalho da vinha. Até esses podem ser realmente enganados, como disse o Cristo. Portanto, é necessário que a gente tenha essa consciência das coisas, que a gente tenha esse pensamento voltado para o esclarecimento. Senão, nós seremos de fato enganados. Como eu disse no início, num momento conturbado como esse, em que muitos de nós estamos em atitude de aflição, em momentos de aflição, em atitudes de desespero e medo,
muitos falsos profetas vão aparecer, indicando a salvação, indicando que são emissários do Cristo. Muitos dirão que são o próprio Cristo. E muitos já dizem, já disseram, né? A humanidade está aí repleta de histórias sobre indivíduos que se colocaram como emissários do Cristo e acabaram levando à falência um número considerável de pessoas. Então nós precisamos nos acautelar dessas situações, para que a gente possa se prevenir. E aí, os Espíritos nos ajudam. Falando para a gente assim, os verdadeiros profetas, os emissários do Cristo de verdade, eles não são aqueles que fazem adivinhações, prodígios, visões do futuro, leitores de mão, leitores daquilo, de bola, de objetos. Na verdade, o verdadeiro profeta é aquele que tem a missão de instruir os homens e de revelar coisas ocultas e mistérios, coisas que nós não sabíamos da vida espiritual. Esses são os verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta é aquele que vai trazer algo que vai te preencher, que vai te ensinar, que vai te instruir. Não há aquele que vai falar algumas coisas e cujo acontecimento nem ele tem controle sobre o acontecimento. Então, Jesus nos alerta, especialmente por causa da nossa sedução. O que fortalece a existência dos falsos cristos e falsos profetas? A nossa sedução, os nossos desejos. Eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, eu quero saber com quem eu vou casar, eu quero saber se eu vou viver muito tempo, eu quero saber se vai existir a cura de uma doença, eu quero saber se os meus parentes vão estar bem. Então, quando eu me preocupo com algo que não está no campo da necessidade real, que é aquela do alimento da alma, da instrução, está mais para atender os meus desejos imediatos, o que eu acabo fortalecendo? Aqueles que têm resposta para tudo. Aqueles que tiram da cartola, né, comparando a questão do mágico que nós conhecemos, os segredos das coisas. O indivíduo vai dizer, olha, você vai casar, vai ser muito feliz, vai ter 4 filhos. E aí você relembra que tempos depois daquilo, alguns vão dizer que acertou, porque há uma probabilidade. Outros vão dizer, não acertou nada, falou um monte de coisa que não se cumpriu. E o indivíduo ali trabalhou no campo da conjectura do que poderá acontecer. Né? Se o indivíduo é solteiro, não tem uma aliança no dedo, já sabe, o indivíduo olha e diz, você é solteiro. Olha, descobriu que eu sou solteiro. Olhou, viu característica física, viu disposição, estudou com algumas perguntas ali iniciais, os seus gostos, as suas tendências, o que você deseja, e aí tira conclusões. Sabedoria aprendizada, às vezes passada de pai para filho, né, para enganar os seguintes. Né? Então, meus irmãos, muito cuidado com isso. Não preenche isso, não preenche. Então, os nossos desejos podem alimentar essas questões, então temos muito cuidado com isso. Jesus, então, nos alerta lá em Lucas o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do seu tesouro, do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Como é que a gente sabe que vem de Deus as revelações? Como é que a gente sabe que o indivíduo é alguém que nós possamos confiar? Simplesmente pelo que ele faz, como ele age, como é que é a vida dele, o que ele construiu. É um bom pai, é um bom amigo, é um bom colega de trabalho, é um indivíduo que tem uma vida correta. Esse está pronto, sim, para quem sabe receber dos bondosos amigos espirituais uma concessão de revelação, uma intuição. Mas isso é preciso ver a árvore, porque a boa árvore só produz bons frutos. Já a árvore ruim
não produz bons frutos, não condiz com um comportamento, não pode condizer com um comportamento negativo, desequilibrado, uma boa produção mediúnica, por exemplo. Nós precisamos entender da onde que o indivíduo traz, quem é o indivíduo, qual é o seu comportamento moral, se ele é um bom filho, se é um bom pai, como eu disse, se é um bom amigo, para saber se a produção que ele tem, se as revelações que ele tem, são revelações seguras. O indivíduo descompensado, o indivíduo ignorante, que esbraveja, que guerria, ele não terá, com certeza, produções seguras e vindas dos bons espíritos, porque o fruto não poderá vir de uma alma, de uma árvore imaculada, de uma árvore seca, uma árvore que não produz, como o espinheiro e a sarça que Jesus compara com relação à figueira que dá bons frutos, né? Diz ainda Jesus em Mateus, capítulo 7, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha, e que são, por dentro, lobos rapazes. Conhece-los-ei pelos seus frutos. Podem colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Repete Jesus. Então a gente precisa saber quem é o indivíduo pelo que ele produz. Produz frutos bons. Ele é bom, ele é uma boa árvore, é frondoso, os seus galhos se espalham em caridade e amor, produz bons frutos. É uma árvore seca, né? Ela nada revela de bom, não poderá produzir bons frutos. Então, esse conhecimento é que vai nos ajudar a entender quem são os verdadeiros profetas, para que a gente não caia em escolhos e não se aperceba depois da situação em que se colocou. Nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande, meus irmãos, de, pelo conhecimento das coisas que nos foi dadas, entender como é que nós podemos proceder, como nós podemos fazer as coisas acontecerem, né? E nessa distinção, nós não podemos ser levados por qualquer mensagem. Nós hoje, por exemplo, recebemos inúmeras mensagens no WhatsApp, originário de espíritos de diversas qualidades, com espíritos até usando nomes de nobres, mensageiros de Deus e de Jesus. Quando você vai ler a mensagem, é uma mensagem completamente equivocada, que não traz conteúdo, que não ajuda a verdade. Claro, não precisamos de ortodoxia também, né? De ficar vendo detalhes, conhecimentos históricos. É complicado demais essas coisas, né? Porque a gente precisa ficar com o conteúdo, com a essência. Muitas vezes nós viemos recebendo muitas mensagens pelo WhatsApp, e eu já vi mensagens assim, de espíritos com uma simplicidade muito grande no falar, que não rebuscam, não trazem, e cujo conteúdo da mensagem é altamente consolador, reflexivo, né? Que faz com que a gente repense as nossas atitudes no momento, né? Muitas vezes, pelo isolamento, nós estamos nos tornando mais egoístas do que antes. Na verdade, o egoísmo que já era presente está mais vivo em nós, né? Então, precisamos ter um cuidado de não fazer nem ir com todas as mensagens simplesmente pelo nome que a assinou, muito menos também agir de forma radical. Eu não vou aceitar porque é um espírito que ninguém conhece, eu não vou aceitar porque teve um erro aqui de conteúdo histórico. Imagina, mas muitas vezes o próprio médium e o interlocutor é o defeito, né? É aquele que deixou a brecha, que a coisa não acontecesse. Mas nós pegamos a mensagem, o conteúdo, né? É o que preenche, né? E diz o Evangelho segundo o Espiritismo que, nesses momentos, os falsos profetas são numerosos, né? Muitas pessoas vêm por isso. E muitos vão se passar pelo Cristo, nos oferecendo coisas que nos parecem muito necessárias, que parecem boas,
e que a gente vai abraçar por necessidade, né? Vai querer se apegar àquilo, quando na verdade a gente não analisou a causa, a origem, da onde veio, se aquilo ali tem moeda de troca para que a gente receba aquilo, que a moeda de troca às vezes não é só financeira, viu, meus irmãos? A moeda de troca pode ser o prestígio de uma pessoa, né? Se tornar famosa, vender livros, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Imagina alguém que se utiliza da mensagem dos Espíritos para enriquecer, né? Isso é um grande equívoco, e nós vimos alguns irmãos dizerem isso claramente, né? Inclusive que os Espíritos autorizaram eles a fazerem isso. Imagina, descabido, a mensagem não é nossa, né? O médium é apenas aquele que transmite, é um carteiro, né? Vamos dizer muito bem Chico Xavier. Então, a partir do conhecimento das questões, a gente vai identificando melhor. Então, o verdadeiro profeta, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se reconhece por mais sérios caráteres e exclusivamente morais. O verdadeiro profeta, vou repetir, se reconhece por mais sérios caráteres e exclusivamente morais. Então, pelos caráteres morais, não por inteligência, por sabedoria material. Imagina, o indivíduo, não, vou aceitar a mensagem, o conceito, porque ele é doutor, é pós-doutor. Imagina, nada disso preenche a questão. Quais são as qualidades morais, qual é o caráter desse indivíduo, né? Como é que ele age no dia a dia, como é que ele procede com os amigos, com os conhecidos. Eu sei que é repetitiva essa questão, mas é assim que a gente precisa para descobrir. Vamos aí tentar identificar os falsos profetas e os verdadeiros profetas, com que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina nesse capítulo. Os falsos profetas pretendem monopolizar a verdade, são orgulhosos e se comportam parecido com os antigos fariseus, que se vestiam de branco por fora, mas eram fétidos por dentro, como dizia o Cristo, ou seja, o comportamento interior, né, o comportamento moral era completamente falho, embora eles se apresentassem muito bem na sociedade, né? Apresentassem na sociedade de forma que se dizia que eles eram algo especial. Então, esses são os falsos profetas. Imagina, eles não podem ser contrariados. Se o falso profeta for questionado em alguma coisa que fale, ele faz chover canivete, como diz o povo, né? Porque não aceita que contra ele nada seja dito, né? Contra a sua produção nada seja dito. Os seus atos não correspondem aos seus conselhos. E aos fenômenos que pratica. Ele faz uma coisa, produz uma coisa, mas faz uma coisa completamente diferente. Não age de acordo com o que pensa. Muitas vezes são violentos, como eu disse, são pessoas agressivas, desequilibradas. São pessoas que gostam de ter os seus nomes espalhados, gostam de ver seus nomes nos mais altos anúncios, né? Nós sabemos que é importante identificar o médium, viu? Justamente para a gente saber quem é, mas jamais exaltá-lo. O médium é aquele que transmite a mensagem, né? Tem a sua importância? Sim, tem a sua importância, mas não é aquele que deve ser colocado no lugar do especial. Lembra dos sacerdotes, do sacerdócio, no lugar dos escolhidos, dos pitões, das pitonisas? Não podemos incorrer nesse erro, meus irmãos. Então, quem são os falsos profetas? São esses, né? Que querem monopolizar as coisas. Puxando bem para a gente, veja que eu não estou falando de outras religiões, estou procurando falar de nós. Imagina aqueles que querem só que o seu conhecimento, o que recebe, por exemplo, mediunicamente, vá para aqui ou vá para ali, atender essa pessoa, aquela pessoa, quando na verdade não se pode monopolizar para si o que o mundo espiritual traz para nós. E os verdadeiros profetas possuem caridade, amor, indulgência, bondade, modéstia, humildade. Seus atos correspondem perfeitamente aos conselhos que dão e têm foco no trabalho. Enquanto os falsos profetas têm foco no fenômeno, os verdadeiros profetas têm foco no trabalho, na produção,
no que ele entrega. O carteiro, que Chico diz, né? O importante é entregar a carta. A carta estando entregue, que ela siga. Não se precisa ficar mais presa à questão, ao fenômeno, né? Mesmo que ela seja uma mensagem especular, que todo mundo se espanta, especular em outra língua, né? O médium bendito que trouxe isso jamais se exaltou a respeito dessas questões. Fez isso Chico, fez isso Divaldo. São pessoas que não vivem para isso, não vivem para a exaltação de si, né? Então, nós precisamos nos preocupar muito em identificar esses falsos profetas. Quais são as características do verdadeiro profeta? Para a gente identificar firmemente. Deus confia missões a quem tem força de carregá-las. Olha que importante. São superiores em inteligência e moralidade. Se destacam porque têm a missão para isso, né? E neles, organicamente, estão incluídas as aptidões, né? Que irão fazer com que eles possam cumprir essas missões. Fizeram suas provas em outras existências. Muitos já viveram todos os seus sofrimentos em outras existências, outros ainda trazem algum sofrimento, né? Que precisam ser lapidados. Destacam-se pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado, pela influência moralizadora de suas obras. Então, a grandeza das virtudes, do resultado, do alcance das obras. Essas obras são recebidas pela humanidade inteira. Grandes missões nós encontramos. Pessoas até que foram emissários de Deus, profetas, e nem escreveram grandes coisas, nem registraram grandes coisas. Alguém conta as suas histórias, como Francisco de Assis, cuja vida exemplificada foi um grande tratado de amor à humanidade. Um grande tratado, mais que um livro, um grande tratado mediúnico, para que nós possamos, pelo seu exemplo, seguir, né? Ignoram-se a si mesmos, são humildes, né? Simples. É muito complicado, sabe? Nós lidarmos com a questão do fenômeno mediúnico, por exemplo, falando de nós. Por quê? Nós ainda temos aquele pensamento antigo de endeusar, de colocar no pedestal, no sacerdócio, aquele que produz o fenômeno. Nós precisamos entender que esse indivíduo, muitas vezes comprometido, está na luta para desenvolver e para manter a humildade e um excesso de zelo que fazemos por ele. Não que não tenhamos que reconhecer, um bom espírito nos disse isso uma vez. O reconhecimento é justiça. Então temos que reconhecer a produção, a obra de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, mas não devemos, em momento nenhum, criar em torno desses irmãos prejuízo quanto à luta de conservação de humildade que eles têm. Revelam-se por seus atos, são modestos, simples, né? São aqueles que não querem se exaltar, que não querem aparecer e que estão para servir. Como colocou Jesus lá no Sermão do Cenáculo, onde ele começa explicando aos discípulos que aquele que quiser ser o melhor no reino do céu tem que ser o menor de todos. Maior no reino dos céus tem que ser o menor de todos. Então, nós vamos encontrar muitos impostores, viu, meus amigos? E eles pretendem se passar pelo Cristo. Uns são bastante ardis, né? E a gente, para isso, precisa ter muito cuidado. A Terra tem as suas necessidades, nós temos as nossas necessidades. Então, a gente precisa desconfiar daquelas entregas fáceis, como eu disse, né? Que vem prontinha para atender a um pedido nosso, uma necessidade nossa. Vamos ver mais o que é de produção geral, de benefício coletivo, menos o que é individual. João, na sua primeira epístola, ele nos dá uma recomendação essencial. Não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, meus irmãos,
que nós podemos entender? Que é preciso que a gente não faça crença franca em qualquer coisa. E essa experimentação, como eu disse, é uma análise sincera do conteúdo, não ortodoxa, não exigente demais, mas não frouxa demais. Temos que ver se no conteúdo não há uma mensagem subliminar, se não há um atrativo secundário, se não há questões de elogios, se não há estímulo à vaidade do médium e das pessoas que ouvem. Então, precisamos olhar a mensagem com cuidado, especialmente nesses tempos em que nós estamos passando por aflições, como nós dissemos. Temos cuidado em não repassar mensagens ditas espirituais, nobres, que não as são, senão nós passamos a ser coautores desse crime, desse delito. E aí prejudicamos também a nós mesmos e seremos responsabilizados por isso. Viu? Então, quando nós recebemos uma mensagem, analisemos ela no crivo da razão, que a doutrina espírita muito bem nos coloca. Sejamos o bom leitor, procuremos nas obras básicas, nas obras de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, de Raul Teixeira, subsídios de outros grandes autores espíritas, né? Ivano Pereira, subsídios para contextualizar, para que aquela mensagem seja considerada condizente, forte, segura. Não compartilhemos qualquer vídeo, qualquer mensagem. Erasto, discípulo de Paulo, nesse trecho de Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os falsos cristos e os falsos profetas, diz assim: pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação segura a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores dos grupos, as comunicações que os principais médios recebam com o cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos justificarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Então, o que a gente precisa? Verificação severa, né? De outros grupos, né? De outras pessoas. Você não pode fazer uma auto-verificação, porque ela acaba sendo tendenciosa, só você, né? A primeira é sua, mas só você não. A ciência adquirida, conhecimento, sem conhecimento não vai ter como fazer uma avaliação segura. A autoridade moral, então tem que ser indivíduos que têm autoridade moral para fazer essa crítica, né? Essa análise. E a comunicação de outros médios, para a gente comparar, né? Porque é o princípio da verdade, né? Em que várias comunicações, e Kardec usou muito isso, né? Vão se casar e mostrar que a verdade é uma só, e que vem de uma voz e de outra voz, está fazendo essa comparação. E que ela tem um cunho de lógica e autenticidade dos bons espíritos, né? Não pode ser algo fora de lógica, algo que seja contrário, por exemplo, ao que hoje em dia as instituições médicas de saúde, na situação que a gente se encontra, estão colocando. Então, meus irmãos, esses cuidados nós precisamos ter a todo momento. E precisamos ter ciência de que a responsabilidade nossa é muito grande. Estamos encerrando com Emmanuel, um trecho do livro da Esperança, Psicografia de Chico Xavier. Diz assim: forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação, ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é o que decide o aproveitamento. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala de si. A essência disso ou daquilo é ou não é.
Então, busquemos a essência para reconhecermos e identifiquemos os falsos cristos e os falsos profetas. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. Cabe a nós identificá-los e saber agir com caridade e com amor com relação a essas situações e esses nossos irmãos. Muita paz a todos, muito obrigado pelo convívio. Boas reflexões que recebemos. Que possamos aproveitar, meus irmãos. Para aqueles que têm vontade de entender melhor, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o capítulo 21. Há falsos cristos e falsos profetas. Mensagens tão importantes trazidas através do nosso amigo Allan Kardec, amigo e irmão. Mensagens de espíritos que fizeram parte da falange dessa doutrina consoladora. E agradecemos que possamos realmente a cada dia de nossas vidas melhorarmos, buscarmos o Evangelho do Cristo, entendermos a verdadeira mensagem que Jesus nos trouxe e trazermos para a nossa prática, para a vida, realmente mexendo a transformação interna, a melhoria que precisamos fazer para entendermos as dificuldades que chegam até nós. E sabemos que ninguém escapa delas. E assim, vamos mais uma vez agradecer ao nosso querido Jesus pela noite que tivemos. Querido Mestre, só gratidão, Senhor. Obrigado pelas palavras do nosso irmão Alexandre. Obrigado pelo teu Evangelho. Obrigado por todas as mensagens sempre trazidas pelos irmãos espirituais. Obrigada, Senhor, por fazermos parte da tua seara. Envolva-nos sempre, nos fortaleça, nos ilumine, que tenhamos sempre a firmeza dentro de nós desse caminhar de alegria, desse verdadeiro caminhar, que é a nossa busca para o melhor espiritual. Que cada mente, Senhor, de todos os irmãos possam ser envolvidas. Que possamos retirar de nossas vidas os pensamentos negativos. Que possamos tirar as negações que fazemos com as oportunidades que nos chegam, trazendo ainda a rebeldia dentro de nós, nos atrapalhando, fazendo com que a gente não busque a verdade, que a gente não busque o nosso melhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, querida Mãe, por esta casa que nos deu de presente. Obrigada por todos os irmãos espirituais que sempre estão junto conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos conduzindo nessa estrada tão importante junto a Jesus. Que todos possamos ter uma noite de muita paz, de muita alegria, de muito amor junto a Ti, Mestre. Teu manto cubra todo este planeta, cobrindo a todos os lares, em todos os cantos desse planeta querido. Obrigada pela noite, Mestre. Obrigada muito por todo o seu amor por todos nós. Esteja sempre conosco, ampare-nos e proteja-nos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, infelizmente encerramos mais uma noite. Mas terça-feira que vem estaremos juntos novamente. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e com nossa Mãe Santíssima. E que tenhamos força nessa caminhada. A fé precisa ser trabalhada dentro de nós. Obrigado pela presença de vocês. Um beijo, mais uma vez, no coração de vocês. Boa noite.